Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer estarmos novamente aqui para dar continuidade a essa série de vídeos que nós estamos tratando sobre o dízimo. Já vimos então, amados, só para recapitular um pouquinho, dízimo no decorrer da história escriturística, os dízimos desde Abrão até um pouquinho antes do nosso Messias. E hoje nós vamos ver essa história de dízimo na época do nosso Salvador, na época dos apóstolos, dos discípulos. E a gente já pode começar a dizer o seguinte, amados: aqueles que se prendem dizendo que o nosso Salvador, o nosso Messias, ele defendeu o dízimo, eles ancoram-se em uma única passagem das Escrituras. Você sabia, amado? A qual encontra-se lá em Mateus capítulo 23, verso 23, e a repetição desse verso lá em Lucas capítulo 11, versos 42. Mateus 23, 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Vamos ler também lá em Lucas, capítulo 11, verso 42, que diz assim: Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ora, estas coisas importava fazer, sem deixar aquela. Amados, considerando que os fariseus ainda viviam sob a égide da velha aliança, o Antigo Testamento, e que certamente deviam ter como práticas todas as ordenanças das leis mosaica, o que temos aqui não se trata de elogio ao ato de dizimar a hortelã, o endro e o cominho, mas o que há realmente, verdadeiramente, é uma tremenda repreensão por não estarem praticando o princípio fundamental da doutrina dos dízimos, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé, isto é, a justiça social estabelecida, ou seja, a ajuda humanitária aos pobres, propiciada pelo antigo sistema. Vamos ler lá o versículo no capítulo 14, verso 29 de Deuteronômio, que diz assim, ó: Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Pois é, o Salvador não estava validando a aplicação dessa doutrina em nossos dias, mas estava simplesmente realçando que o mais importante não era a simples devolução, mas o resultado, isto é, amados, em que se estava aplicando todos aqueles recursos. Se para satisfazer privilégios de uma aristocracia dominante, ou para suprir as necessidades dos menos favorecidos. Gostaria então, amados, de lançar um desafio a todos que estão assistindo esse vídeo. A todos. Desde o mais simples até o mais catedrático de qualquer denominação, que alguém se habilite a me ajudar, enviando-me textos do Novo Testamento. Novo Testamento, Atos a Apocalipse, os quais literalmente ensinem que o Salvador ou qualquer de seus discípulos, inclusive o apóstolo Paulo, defendeu ou utilizou o dízimo em seu ministério. Eu faço esse desafio. Creio que a prova insofismável de que essa doutrina ainda é aplicável em nossos dias seria o exemplo do Messias ou seus seguidores. Assim como a respeito do sábado, a Escritura registra que era costume do Salvador e de seus discípulos, inclusive quando em outro trecho o mestre recomenda: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. No entanto, amados, durante sua vida e ministério, os escritores dos evangelhos não captaram tal informação de que o Salvador e os seus seguidores houvessem devolvido dízimos. Como justificativa para esta omissão, somente vemos duas hipóteses. A primeira: o Salvador e os discípulos não devolviam dízimos por não serem proprietários de terras. Segundo, a transição
da vigência dos dízimos na nova aliança estava acontecendo. O que eu quero dizer com isso? A transição de que não havia mais necessidade, transição da lei para a graça. Os únicos versículos que falam do financiamento do ministério do Salvador encontram-se em Lucas capítulo 8, verso 3. Vamos ver? Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. João capítulo 8, versos de 4 a 6, diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. João capítulo 13, dos versos 27 a 29, diz assim, amados: E logo após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam à mesa percebeu que o propósito lhe disse isto. Pois, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe queria dizer: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Ou podemos, então, amado, perceber o seguinte: a mensagem do Salvador era universal, isto é, para ricos, pobres, homens, mulheres, pessoas de qualquer nacionalidade ou nível cultural. Logo, a ajuda financeira poderia vir de pessoas de qualquer classe social. No entanto, o registro revela que uma determinada classe social, isto é, mulheres de um certo nível social, detentoras de bens, eram as que contribuíam para o ministério do Salvador, não com dízimos, produtos agropecuários, mas com rendas patrimoniais, provavelmente em dinheiro, amado. Ou então, podemos também destacar, amado, que nesses versos que nós vimos, havia liberdade para questionar a aplicação das contribuições recebidas. Já lemos, né? Mas vamos dar uma lidinha novamente só para a gente poder realçar. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Você pode questionar os seus dízimos hoje dentro da tua denominação, meu amado? Você pode chegar lá ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu presbítero, ao seu ancião e questionar, mais ou menos assim, por que compraram algo que não tem validade nenhuma para o crescimento espiritual de alguém? Por que não compraram alguma coisa que pudesse encher a barriga de um pobre faminto? Você pode fazer isso? Creio que não, né, amado? Fazia parte do orçamento do Messias, amado, uma dotação especial para o atendimento às necessidades materiais dos pobres. Já lemos também, vamos só realçar. Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Atos capítulo 4, amados, dos versos 34 a 37, diz assim: Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amado, no período apostólico, não vemos nenhuma referência à prática dos dízimos, e o que se destaca é que suas finanças, amados, eram mantidas pelas ofertas ou contribuições voluntárias, as quais aplicava-se em obras sociais em favor dos irmãos necessitados. E com esta prática chegaram ao ponto em que a Escritura afirma: pois não havia entre eles necessitado algum. Na tua denominação, meu querido, tem alguém necessitado? Tem alguém que precisa de alguma coisa e a tua denominação? Você chega para o teu pastor e fala: olha, me dá aqui R$50 para comprar um bujão de gás ou botijão de gás, 2 quilos de arroz, um remédio para o filho doente, me dê aqui agora.
É feito isso? Não, né, mano? Tem que levar para reunião, em determinadas denominações, tem que levar para reunião de comissões, para decidir se pode dar algum dinheiro para matar a fome de alguém, né? Amados, é interessante observarmos também que houve uma radical mudança na mentalidade dos seguidores no que se refere a dinheiro, tanto na forma contributiva quanto na aplicação financeira, pois nos versículos que nós já lemos, encontramos um levita, Barnabé, amado, levita. Conforme a aliança antiga, quem é que deveria ser, para quem deveria ser dado os dízimos? Não era para os levitas, e Barnabé era levita, o qual pela velha lei cerimonial, né, teria o direito a que o templo sustentasse. Agora estava trazendo aos pés dos apóstolos uma oferta em dinheiro para que pudesse socorrer aos necessitados. Estão sentindo, amado, que a coisa foi quebrada, foi interrompida, né? Seguir um curso agora é outro. É possível, amado, que as lideranças das denominações evangélicas em nossos dias sonhem em ver nos seus membros a disposição de vender todos os bens materiais e entregar todo o dinheiro ao tesoureiro. Aliás, eu já participei de uma reunião, na minha época, dentro das denominações, em que o responsável pelas finanças da minha denominação tentava passar para os irmãos a ideia de que os cristãos deviam fazer um testamento, amado, um testamento, enquanto em vida, a fim de que depois de sua morte seus bens continuassem servindo a obra. Amado, havia muitos casos, né, em que os herdeiros dissipavam a herança nos vícios, né, em obras das trevas, vamos colocar tudo entre, né, aspas, isso, né? E sendo assim, segundo aquele responsável, né, pelo departamento de finanças da minha denominação, ele aconselhava que as pessoas deviam deixar os seus bens para a denominação. Aqueles que se aproveitam da experiência apostólica com a intenção de seduzir os incautos a entregarem seus bens para a denominação, quer em vida, quer após a morte, esquecem de dois significativos detalhes, amado. Vamos nele lá. Primeiro, no primeiro século, amado, ser um seguidor do Messias era ser um fora da lei. E como tal, corria-se o risco de ter os seus bens confiscados pelo império. Sendo assim, era melhor vendê-los e antes de qualquer coisa, né, antes de que qualquer forma humanitária, aplicá-los na ajuda aos necessitados. Mateus, amado, capítulo 10, verso 42, diz assim: E aquele que der até mesmo um copo d'água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Segundo ponto, toda a oferta que se traziam era usada de forma comunitária, de modo que os necessitados eram supridos. Capítulo 4 de Atos, verso 35 diz assim: E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Atos capítulo 6, verso 1 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Neste texto, amado, a Escritura continua a evidenciar que, mesmo com o crescimento quantitativo de pessoas que se juntavam aos do caminho, a prioridade em suas finanças continuava sendo os necessitados. Outro aspecto, amado, muito relevante, é que com a expansão das pessoas que aceitavam as boas novas, surgiram as primeiras dificuldades, pois se manifestara entre eles a terrível injustiça do corporativismo em favor das viúvas hebreias. No entanto, os versículos seguintes mostram como as pessoas souberam, com humildade, buscar a solução na convocação de pessoas comuns, a fim de que todos pudessem, de forma unida e democrática, encontrar a solução de problemas. Atos capítulo 6, verso 3 diz assim, amados: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço.
Pois é, amado. Nós vimos aqui algumas passagens que não tem como as pessoas dizerem ou afirmarem que o nosso Messias ou os apóstolos dizimavam. Aqueles dinheiros ou aquelas ofertas que era arrecadado ali era para suprir necessitados, não era para construir igreja, não era para pagar salário de ninguém, não era para que algum líder tivesse casa, carro, dentista, escola. Eles faziam isso, eles tinham que trabalhar. E aqueles que quando viajavam eram sustentados por essas ofertas, era num contexto completamente diferente do nosso. Eles tinham que expandir a palavra, amado. Hoje tem internet, olha que estou falando com vocês. Talvez alguém esteja me escutando agora do outro lado do mundo. É outro contexto. Mas mesmo que fosse, nós não encontramos aqui nenhuma afirmação de que os dízimos são validados lá no Novo Testamento ou nos Evangelhos. Tá bom, amados? Muito obrigado. O vídeo hoje foi curto, porque realmente não tem muito o que dizer, porque não há informação nenhuma sobre dízimo no Novo Testamento e muito menos na transição da lei para a graça. Tá bom, amados? Lembrando então que nós temos lá o nosso canal, entra lá no nosso canal, dá um joinha, se inscreva lá, dá uma força para nós, tá bom, amados? E ainda, deixando bem claro que todo esse meu embate não é para denominação nenhuma, não é para líder nenhum, não é para pessoa nenhuma, é somente, mais uma vez, no campo das ideias, do raciocínio, E pegarmos a base da fé que são as Escrituras e trabalharmos essas informações. Tá bom, amados? Muito obrigado e até a próxima.